8h17. Repita. 8h17. E sobre os impactos do congelamento do ICMS sobre os preços de combustíveis, nós conversamos agora com o professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas, Gabriel Quintanilha. Gabriel, muito bom dia. Gabriel, essa medida ela foi uma medida muito mais política do que prática para resolver o problema ou para diminuir o preço do combustível? Bom dia. Então, momentaneamente, essa medida ela é razoável. Momentaneamente, a gente está diante de uma medida que pode sim ter efeitos na redução do combustível, porque o cálculo do combustível no Brasil hoje ele é um tanto quanto complexo. O ICMS ele incide com base no preço médio ponderado ao consumidor final, que é o PMPF. Então, como funciona? A cada 15 dias é calculada a média do preço do combustível. E sobre essa média é aplicada a alíquota do ICMS. Com esse congelamento, o PMPF ele não vai ficar sujeito às oscilações de mercado. Então, num primeiro momento, é plenamente possível que haja sim um reequilíbrio e uma estabilização do preço. Mas no médio e longo prazo, não teremos um efeito tão razoável assim. Porque hoje nós estamos com o ICMS, com o preço do combustível sendo impactado pelo ICMS, mas principalmente sendo impactado pelas oscilações de mercado, uma vez que a oferta de combustível ela é pequena frente à demanda pós-retomada econômica. Então, o preço está alto no mundo inteiro, não só no Brasil. De modo que o congelamento do PMPF, no médio e longo prazo, certamente manterão um patamar elevado do combustível, porque o preço tende a cair. Gabriel, o presidente da Frente dos Governadores, Wellington Dias, deixou bem claro que essa não é uma solução final, mas sim uma solução temporária, como você mesmo muito bem colocou agora, para até dar tempo de ser articulada uma política melhor. Na sua opinião, qual seria essa política mais indicada? Olha, o preço do combustível no Brasil ele tem várias influências negativas, né? Primeiro, o nosso combustível ele tem uma composição diferente do que nós temos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o diesel, por exemplo, ele tem biodiesel. Então, de nada adianta você reduzir a tributação do diesel se você não reduz a tributação do biodiesel, porque faz parte da composição do combustível. Mesma coisa acontece com a gasolina, que tem álcool. Ou seja, você pode reduzir a tributação sobre o óleo, mas se você não reduzir sobre o álcool, você também vai ter um impacto muito maior. Além disso, o nosso combustível ele é atrelado ao dólar, de modo que, apesar da nossa produção ser 70% nacional, de modo que a gente também sofre o impacto da queda do real frente ao dólar, da desvalorização do real frente ao dólar. Então, nós temos algumas composições complexas que precisam ser resolvidas. Isso sem falar a reforma tributária, que tanto se fala e pouco se faz, né? A reforma tributária brasileira é mais do que necessária, principalmente para tratar de tributação sobre produção e consumo. Com a palavra, José Maria Trindade. Pois é impressionante como todo debate na área econômica cai exatamente na necessidade da reforma tributária. Todos os setores estão complicados. Eu vi aqui um depoimento de um produtor de calçados, em que na mesma indústria o sapato com cadastro tem uma tributação, o chinelo outra tributação e o sapato fechado tem outra tributação. Então é a mesma coisa do álcool, né? E da biomassa e do diesel, que são produtos diferentes, taxados de forma diferente. A minha pergunta é, existe a possibilidade de recuo ou esses preços que chegaram às bombas, eles são definitivos e a torcida é pelo congelamento ou um aumento menor? Olha, eu acho que no médio e longo prazo a tendência é de uma acomodação do preço do petróleo no mundo. E, claro, isso vai refletir no preço do combustível no Brasil. A gente não pode deixar de considerar que o preço de todos os commodities ele subiu no mundo inteiro, uma vez que a retomada econômica fez com que haja uma nova necessidade, uma maior necessidade para o consumo desses bens, como é principalmente o caso do combustível. De modo que essa demanda maior, com uma oferta que se manteve estável, gerou um aumento do preço do combustível. E a dependência do combustível fóssil no mundo inteiro é, de fato, um problema que precisa ser pensado e solucionado.
né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem diversas formas de gerar combustível limpo, não depender tanto assim do combustível fóssil, mas nós também pouco utilizamos isso, né? E eu não falo em energia elétrica nos carros, porque o Brasil também é um país que energia elétrica não é nem um pouco barata, e a gente sabe que há risco de apagão o tempo todo. Nós temos outros meios de geração de energia que poderiam ser estimulados, mas não são. Mas o fato é, hoje, nós temos uma demanda muito grande por combustível em razão da retomada econômica, que fatalmente vai se estabilizar com o tempo. Eu estava assistindo o jornal um pouco antes, né, a alta do preço, por exemplo, no setor de eventos. Isso porque a demanda é muito grande depois de quase 2 anos sem eventos. A partir do momento em que as pessoas se readequarem à nova realidade, entenderem que as coisas voltaram ao normal, normalmente, no geral, há um equilíbrio desses interesses, de modo que os preços eles voltam ao seu patamar anterior. Eu fiz uma provocação, senhor, no início, falando sobre a medida eleitoreira ou política por parte dos governadores, porque nós temos uma previsão de greve para segunda-feira e vem esse anúncio do congelamento do ICMS por 90 dias. O que, na prática, em função dele ser um percentual, não vai mudar a realidade que nós temos hoje, até porque esse cálculo já está valendo, correto? Então, assim, redução não vai acontecer. Só acontece no caso de uma redução do barril do petróleo, correto? Exatamente isso. E um dado interessante, né? Eu lembro da minha saudosa avó que dizia que filho feio não tem pai. O problema do combustível no Brasil é que ninguém quer assumir e resolver o problema. O governo federal fala que é culpa dos estados, os estados falam que é culpa do governo federal, e, na verdade, foi sim uma medida eleitoreira, e que os estados agora falam o seguinte: ok, governo federal, se a culpa foi minha, eu estou fazendo o que eu posso, agora é a sua vez de fazer alguma coisa. Sem sombra de dúvidas, é uma medida eleitoreira e é um jogando a culpa no outro. E o que o governo, Gabriel, pode efetivamente fazer nesse sentido? Nós lembramos que o presidente Jair Bolsonaro, na última live, falou que não achava justo que nós vivêssemos em um país onde tudo é cobrado em real e que o combustível fosse atrelado ao dólar. Então, eu acho muito interessante essa colocação, né, do eu não acho justo, principalmente vindo do presidente, que já, mesmo durante o período eleitoral, dizia que conhecia muito pouco de economia, né? E não estar justo é interessante quando o país está economicamente estável e é um país que atrai investimentos e tem o câmbio equilibrado. O Brasil, dentre as potências em desenvolvimento, dentre os países em desenvolvimento, é, sem sombra de dúvidas, o país que mais sofreu desvalorização do câmbio frente ao dólar no período da pandemia, né? A gente perde para pouquíssimos países super subdesenvolvidos. Então, assim, qual é a flutuação do câmbio? O que justifica a flutuação do câmbio? Né? O Brasil ter uma economia estável que atraia investimentos, que faça com que o estrangeiro tenha interesse em trazer o seu dinheiro para o Brasil, o que faz uma redução do câmbio. Ok, quando o Brasil está economicamente estável, quando o Brasil respeita o teto de gastos, quando o Brasil gera estímulo econômico, é legal realmente que esteja atrelado ao dólar para que você não sofra muitas pressões internacionais. Agora, quando você não tem absolutamente nada disso, de fato, não há como, é absolutamente impossível a gente manter o preço de uma commodity tão importante atrelada ao dólar que ninguém sabe até onde vai. Bom, nós temos aqui São Paulo com 25% da alíquota, Bahia 28%, Ceará e Pernambuco com 29%, Rio de Janeiro a mais alta do Brasil com 34% de taxa de ICMS. Agora nós lembramos que estados, por exemplo, do Rio de Janeiro enfrentam muita dificuldade financeira. Então assim, quando eu deixo ou me proponho a não receber mais, alguém vai pagar essa conta, porque não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis, mas também é importante pensar no seguinte: nós estamos num período pré-eleitoral e que no Brasil os nossos governantes, infelizmente, não se preocupam tanto com a gestão pública, né? E o Rio de Janeiro, com essa alíquota de 34% sobre o combustível do seu ICMS, isso é um problema histórico, né? Quem vem dirigindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, o último posto de gasolina de São Paulo, a propaganda, o slogan dele é: somos o último posto de São Paulo, aqui o ICMS é mais barato. Só que o Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer, ele tem um novo programa, por exemplo, de recuperação fiscal, e inclusive o Rio de Janeiro está capitalizado pela venda da SEDAI. Então, há um reequilíbrio
uma tendência de reequilíbrio das contas do Estado do Rio de Janeiro, desde que haja uma gestão razoável. Mas só um detalhe relevante: o cálculo do PMPF atual não é desfavorável aos estados. O cálculo do PMPF atual é com base nessa alta de preço. Então, o congelamento só vai evitar que haja um aumento do combustível em razão do ICMS. Mas não vai baixar o preço. O Estado não vai arrecadar menos. O Estado vai arrecadar o que ele arrecada hoje, que já é realmente um patamar bastante elevado. Nos microfones da Jovem Pan, o professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas, Gabriel Quintanilha. Gabriel, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã pela Jovem Pan. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Bom sábado.